Deixa eu só tirar aqui. Boa noite, pessoal. Agora a gente vai iniciar, eu e a Aline, mais uma aula, né? Sobre as questões resolvidas, das aulas que a gente passou anteriormente, que foram três. A gente já sabe, né? Já se apresentou que a gente é de um projeto de extensão de Augusto dos Anjos, né? Dos poemas relacionados ao ensino de física. E os participantes do projeto são a Aline, eu, Clarice, Djaine e Douglas. E Douglas sempre está presente nas nossas aulas porque ele nos auxilia fazendo a gravação. Djaine, ela não pôde participar, mas ela é integrante do grupo e também ela dá aula junto com Douglas no segundo ano, faz algumas intervenções com os alunos do segundo ano. Agora a Aline vai dar continuidade, falar um pouco, né? As questões relacionadas, ela vai falar sobre o tema, e eu também, e a gente vai dar uma voltada nas aulas para a gente compreender as questões. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de questões. Como a gente prometeu para vocês, nós resolvemos pegar todo aquele conteúdo que a gente havia dado para vocês e transformar isso em algumas das questões que vocês vão enfrentar no decorrer dos estudos de vocês, né? Como o Enem, a questão do concurso também, para quem tem interesse, outros vestibulares que queiram fazer também. Então, assim, a gente separou questões do campo magnético, selecionou outras bem interessantes sobre a aplicação que a gente falou que teria sobre o nosso dia a dia. E para os que querem Enem, que é uma grande quantidade, né, já que estão terminando, é importante a gente ressaltar aqueles pontos que a gente voltou. Então, a gente selecionou questões que têm a ver com o que a gente explicou para vocês. Então, se vocês conseguiram absorver aquela parte que a gente explicou, vocês com certeza vão saber responder essas questões aqui que a gente selecionou para vocês. Tem muita coisa a ver, as questões não são difíceis, se você aprendeu bem o assunto, você vai saber resolver. E essa questão especial aqui é do Enem de 2020, uma questão bem fácil, como eu havia dito, né? Oi, Clarice. Só acrescentando também, pessoal, que a gente, como eu já falei, né? Eu não sei como fica melhor, mas eu acho que a gente passa para o slide retomar a aula que a gente falou, para ver se aí, tipo, para vocês pausarem um vídeo e, tipo, responder. Como está sendo assim de forma virtual, né? Eu sei que é um pouco complicado, mas tipo, seria interessante, uma dica, né? A gente retoma o conteúdo que a gente falou nas aulas anteriores. A gente volta, tipo, para vocês saber se vocês já sabem qual é a resposta. Aí depois a gente vai debater as questões, as alternativas. Seria bem interessante vocês fazerem isso. Agora eu vou deixar. Exatamente. Ao decorrer do que a gente vai falando aqui, pausa o vídeo, dá uma pensadinha, vê cada uma das alternativas e analisa na própria questão se você consegue colher informações dela própria para você respondê-la, né? Porque acontece muito isso. Para quem quer fazer o Enem, a gente tem essa tática, né? Da gente ler e procurar na própria pergunta a resposta dela, porque muitas vezes tem. E a gente separou para vocês, como Clarice mesma disse, os slides das aulas anteriores que a gente havia dado, né? Que até mesmo o modelo do slide a gente não mudou, que já era para vocês lembrarem o que a gente havia colocado para vocês, né, Clarice? É verdade. E também, só acrescentando, vocês tiverem dúvida, como é gravado, né? Vai estar disponibilizado lá no YouTube. Vocês podem fazer comentários. Tem um grupo já da gente lá para a gente ter essa interação. Se tiver alguma dúvida, só mandar alguma mensagem lá que com certeza a gente vai responder. E também, Exato. né, se vocês quiserem, né, a gente até entra na aula para tirar dúvidas, se você estiver com alguma dúvida, né, estiver interessado de saber alguma coisa mais. E também a gente, só dando spoiler, né, no final a gente vai mostrar, porque a gente já está preparando as aulas de astronomia para passar para os alunos do primeiro ano, mas isso não significa dizer que os alunos do segundo e terceiro não possam participar. Isso vai ser uma aula mais complementar, só mais para quem gosta muito da área, né? E também está relacionado aos conteúdos de física.
Agora É eu falei porque demais. Vou deixar a Aline porque terminar. não, pode falar, não tem problema. Porque às vezes, assim, o pessoal tem a curiosidade, tem aquela vontade de saber sobre o assunto, né? A astronomia é um assunto muito atrativo. Então, assim, como Clarice falou, não impede de você ir no horário da aula e assistir, ou pegar o vídeo gravado também e assistir. Vai ser uma aula extremamente importante, sim, importante, e também algo que vai abrir muito a mente de vocês sobre os conhecimentos que a gente tem lá de cima, né? Lá de cima que eu cito é o céu, literalmente o céu. São fatores bem diferentes, né? Tamanhos que a gente não consegue relacionar, tamanho de Sol com a Lua, distâncias muito absurdas que a gente tem. Então, todas essas questões a gente vai abordar nessas aulas. E é muito importante que vocês estejam lá, é um convite, podem ir, podem participar, podem mandar perguntas e a gente vai respondê-las para vocês. Só entrando agora no assunto, né, da nossa questão, uma das coisas que a gente mais falou para vocês foi sobre a questão do campo magnético da Terra. Então, tem aí uma questão de Enem 2020. A gente sempre pega essas questões anteriores, porque normalmente cai parecida. Cai o mesmo assunto, só que dito de uma forma totalmente diferente, mas que tem tudo a ver. Por exemplo, quer ler para mim, Clarissa, a primeira pergunta? Não pode ler, se você quiser ler. Pronto, eu vou ler aqui. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge atmosferas nos polos, provocando as auroras. O que eu havia dito para vocês, né? A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Todos esses pontos eu já citei para vocês, né? E dentro disso aí ele pergunta: esses efeitos que são a interferência nas telecomunicações, no tráfego aéreo, nas linhas de transmissão de energia elétrica, esses efeitos que ele cita são minimizados na Terra pela ação de quê? Pela ação de seus ou suas, né? Então aí ele colocou a pergunta, as alternativas, né? Na verdade, ionosfera, campo geomagnético, camada de ozônio, campo gravitacional e atmosfera. Então, assim, oi, pode falar, Clarice. Eu passo agora, eu vou passar aqui, ó, já para ficar melhor para tu explicar. Tá vendo? Pronto. É. Então, aí, voltando à nossa apresentação, né, como vocês estão vendo, está até no mesmo modelo que a gente separou para vocês. A gente tem aí, ó, o planeta Terra, um pouquinho inclinado, né? E a gente está vendo as linhas de campo do planeta saindo, a gente está vendo o Polo Norte, o Polo Sul, e ao lado também a gente está vendo essa imagem dos loopings solares, né, dos ventos que estão sendo lançados no espaço e que esses ventos eles vêm para a Terra. Como eu expliquei para vocês, quando esses ventos atingem a Terra, a parte de cima desses ventos vão tangenciar essa parte de cima aqui, onde a gente encontra os polos terrestres, né? Então, quando ele atinge, parte dessas partículas, como eu já mostrei para vocês, são jogadas para os polos, é o que forma aquele efeito das auroras boreais. E é também onde tem aquele vídeo bem interessante que eu mostrei para vocês, sobre o céu, que ele mostrava. Você lembra, Clarice, desse vídeo? Com certeza foi ela que adicionou, né? Aquele vídeo que a gente colocou, Sim, mostrando lembro. tudo bem interessante. Então, assim, a gente Seria falou, interessante eles voltarem, né, Aline? Se quiser, para, tipo, com certeza, voltar lá, dar mais uma olhadinha, né? Então, assim, é uma questão fácil, Então, o que é que a gente pode tirar disso daí? O que é que a gente tem aí de interessante? Na própria imagem, analisando, a gente tem, ó, os ventos solares, esse looping extremamente grande que o Sol tá jogando. Eu vou falar um pouco sobre isso nas aulas de astronomia também, não percam. É muito importante. Então, os ventos chegam até o planeta. Essas linhas de campo magnético que vocês estão vendo, a gente não consegue ver, mas a gente tem experimentos que possibilitam a gente de ter uma certa visão sobre isso. Então, essas linhas de campo que a gente está vendo aí, essas linhas, elas realmente existem. Então, é elas que fazem com que o nosso planeta seja protegido contra esses ventos. Se não fosse elas, o que é que aconteceria? A nossa atmosfera seria totalmente varrida, né? A gente teria a perda da nossa água, vários efeitos aconteceriam por causa disso. Eu até citei para vocês o planeta Marte. Fez aquela simulação toda do que aconteceria se não fosse. Então, volta aí, Clarice. Então, a nossa questão do Enem, ela praticamente fala disso, né? Então, o que é que faz com que seja minimizado
esses efeitos aqui da Terra. Interfere nas telecomunicações, no tráfego aéreo, nas linhas de transmissão e energia elétrica. Tudo isso pode ser uns efeitos causados pelos ventos solares, né? Mas, como oi. você falou também, para os alunos prestarem atenção, que é na própria, que você até falou, que às vezes até na própria questão eles dão tipo uma dica. Eu vou até grifar para vocês uma dica que ele dá para a gente. Calma aí, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Que uma dica que ele coloca assim, a atmosfera nos polos. Aí pelos polos a gente já dá para saber, é uma dica, né, para saber o que é que faz com que minimize esses efeitos na Terra. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos. Exatamente isso. Frisar certas partes, né? Então a gente sabe que pequenas partículas desses ventos solares são atingidos nos polos norte e no sul. Mas voltando, bem importante isso que Clarice frisou, muito interessante, a gente aí já vê uma pequena parte do que seria a resposta, né? Então, assim, esses efeitos são minimizados pela Terra pela ação de seus. Então, o que é que faz com que a nossa proteção seja eficaz nesse momento? É a ionosfera? É a ionosfera, Clarice? É não. Com certeza não, né? Para o pessoal que estuda aquela parte toda da geografia, a gente entende que cada uma dessas camadas que a gente tem no planeta, elas têm uma função, elas têm um tamanho, elas têm a altura, né? Então, a ionosfera com certeza não é, porque essa não é a função da ionosfera. A camada de ozônio, camada de ozônio também não é. O que é que você acha, Clarice? Que é a camada de ozônio? Não, com certeza não. Com certeza não. Campo gravitacional. A gente falou sobre campo gravitacional. Se fala sobre o campo gravitacional no assunto que a gente deu para vocês? Eu Não, acho não fala. que tá nada a ver isso daí. Não tem nada a ver. Ela tem umas que colocam só para. E a gente tem aqui também a atmosfera. Muitas pessoas, assim, é um erro comum das pessoas acreditarem, né? Que seja ou a atmosfera ou o campo geomagnético, fica entre as duas, né? Porque a gente tem aquela impressão de que a atmosfera ela vai filtrar essas luzes e etc., que vai chegar para a gente um efeito diferente sobre esses ventos solares. Só que, assim, muitos erros sobre a atmosfera. Só que não é a atmosfera que nos protege. Na verdade, tem até uma pegadinha nessa questão, que é a questão de colocar campo geomagnético. Então, assim, essa parte do geomagnético a gente fica um pouco em dúvida, o que faz com que a gente marque a alternativa à atmosfera, mas na verdade não é. Quando ele diz geo, quem viu, quem se lembra, né? Na verdade, a maioria dos professores de geografia fazem isso, de dizer o que significa geografia, existe geo e grafia. Então, essa palavra geo, ela sempre está relacionada ao nosso planeta. Então, é o campo magnético do planeta. Assim, pelo que a gente mostrou para vocês, pelos nossos estudos, pelos nossos exemplos, diz exatamente que é isso, é o campo magnético, o campo geomagnético, o campo magnético gerado pelo nosso planeta, que a gente até falou como era gerado esse campo, por causa dos componentes que tinham lá, qualquer coisa vocês voltavam lá no nosso vídeo e dava uma olhadinha. Tá Ei, tudo certo, Maria? mas Geomagnético assim fica muito fácil, assim fica muito fácil. é muito fácil, mas é como a gente está dizendo aí. Se vocês prestarem atenção no assunto, relacionar o dia a dia, essas questões do Enem, elas vão ser praticamente simples demais de vocês resolverem. Por quê? Porque o Enem ele é cotidiano. Então, tudo que você vai resolver no Enem, ele nunca vai botar uma questão falando sobre, por exemplo, uma partícula, por exemplo, um assunto que não cai muito no Enem, é aquele de matemática, que é eu não lembro agora o nome, mas sempre, para vocês frisarem, sempre vão ser questões relacionadas ao nosso dia a dia. Por exemplo, aqui que está citado para vocês a questão dos ventos solares e dessa questão do nosso planeta conseguir se proteger disso daí. Passar agora para a Clarice. Vai, Clarice, sua questão agora. E também é outra coisa, a gente, é tanto que a gente frisou muito, vocês, eu não sei se vocês perceberam que nas nossas aulas, todas as nossas aulas foram bem voltadas ao cotidiano, que é o intuito de fazer com que vocês entendam, porque às vezes, como eu já falei, a gente vem falando desde o início, de forma repetida, né? Porque a gente fica sempre confuso com os conteúdos da física, porque não tem nada, às vezes os professores não relacionam, né? Com o dia a dia, mas tem outros que fazem essa relação. Então, quando relaciona, começa a fazer sentido. Por isso que tem muitos Exatamente. alunos que não gostam, né, da física, dizem, isso é uma coisa horrível, ninguém entende nada.
Então, a nossa proposta do nosso projeto e o que a gente está fazendo é mostrar a física no cotidiano e relacionar a outras coisas, por exemplo, que é a literatura, né? Que a gente pensa assim que não tem nada a ver no início, mas quando a gente começa a ler os poemas de Augusto dos Anjos e começa a ver o conteúdo relacionado ao cotidiano, tudo faz sentido. Exatamente. E até uma dica para vocês é que procurem sempre estudar questões que sejam voltadas ao dia a dia. Quem tem interesse no Enem, questões do dia a dia, porque o Enem ele não vai pedir uma coisa que não se é usado no seu cotidiano. Nunca vai falar sobre uma partícula, uma coisa que você não faz. Então, assim, Outra, aplicações da física no nosso dia a dia, não esqueçam. E outra observação que eu não sei se vocês olharem para ver que todas as questões de física de todos os anos, né? Elas não têm muito cálculo, as questões da ciência da natureza. É mais assim, teóricas, mais relacionadas ao cotidiano, como a Aline falou. Vocês podem prestar atenção, que é muito difícil cair uma questão do Enem que tenha cálculo relacionado à ciência da natureza. É mais Exato. sobre o dia a dia. Agora, Uhum. né, vamos dar continuidade, que o tempo é corrido, né? Agora, eu também trouxe outra questão do Enem para vocês, que esse aqui foi do ano 2016. É, como a Aline disse, né, a gente nunca vai encontrar exatamente do mesmo ano, até porque, né, o Enem ainda não passou. Aí a gente sempre pega dos anos anteriores, que sempre tem os mesmos conteúdos, são bem parecidos, só muda a contextualização, que sempre quer dizer a mesma coisa, o mesmo sentido. Eu não sei se vocês lembram, né, que eu falei daqueles tratamentos. Eu vou até mostrar depois o slide, depois que eu ler a pergunta para vocês, e dar uma explicadinha para ver se vocês lembram e vocês saberiam responder essa questão, se caso caísse uma parecida no Enem. Vamos lá. A magnetohipertemia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que esteja afetada por um tumor, ou seja, quem uma pessoa que tem câncer, né? Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Aí tem as alternativas para vocês verem. Vocês prestem atenção que as questões de Enem elas são um pouquinho contextualizadas, porque elas sempre dão uma explicadinha, o que é, por exemplo, ela já está explicando o que é o magnetohipertomia. Ela já dá uma explicadinha do que é. Então, vamos lá. A letra A fala o quê? O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Letra D. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo. Letra E. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-os colidir com as células e transferir calor. Agora eu vou voltar, né? Eu sempre faço assim, pessoal, porque para vocês não verem a resposta e ficar imaginando. Então fica muito óbvio. Tem que dar Tem a que revisão. ficar um pouco, né, Aline? É. Olha, o mesmo slide, né? O mesmo que eu coloquei na aula anterior, foi na primeira aula, não sei se vocês lembram, que falava sobre o início, sobre que a gente começou a falar sobre ímãs e os ímãs no dia a dia. Então, a gente colocou essa questão que fala do conteúdo que é esse aí que eu falei, tratamento de hipertemia para o câncer. Hipertemia, né, eu falei na outra aula, mas revisando, para quem não sabe, é o aumento da temperatura do corpo. A gente até confunde com hipotermia, que é o contrário, que quando baixa a temperatura do corpo. Hipertermia é totalmente diferente. Então, o que vai acontecer, né? Eu expliquei lá para vocês que era assim. Até na pergunta, na questão, ela dá uma resumida falando por cima, mas é tipo assim, como eu posso falar. A questão, ela explica mais de uma maneira, com palavras mais complexas. Eu vou explicar de uma maneira mais simples para que vocês possam entender que quer dizer a mesma coisa. E só é apenas
é, palavras sinônimas. Então, é assim. Esse tratamento é feito, por exemplo, uma pessoa que tem um tumor, um câncer, né? É aplicada uma injeção que eu falei para vocês, uma injeção de nanopartículas magnéticas, que é tipo como se fosse pequenos pedaços de ferro. Aí aplica na pessoa, no local onde a pessoa possui o câncer, e com o auxílio de um ímã, esse ímã, vocês sabem que o ímã, como eu falei, né, tem aquele poder de atração e repulsão. Então, como ele se atrai ao ferro, então ele vai fazer com que as nanopartículas, lá como se fossem pequenos pedaços de ferro, fiquem movimentando lá dentro, tendo uma oscilação e agitação que cause um atrito entre eles, e assim aumenta a temperatura. Ele faz com que essa oscilação entre as nanopartículas, que causam atrito lá dentro de uma maneira rápida, apenas com a movimentação do ímã, então vai causar um calor naquele local lá da célula cancerígena, ou seja, do tumor, e vai impedir que o câncer se espalhe pelo corpo, ou seja, as células cancerígenas se espalhem. É basicamente isso. Agora, voltando para a questão, agora fica bem óbvio, né? Depois de explicado, então, fica bem óbvio de responder. O que vocês acham que seria? Vamos lá. A Aline deveria só dizer uma errada, só para. Vou dizer, eu iria. Peraí, uma que é parecida, né? O campo Fala magnético que pela é uma parecida que oscilação. fica na dúvida. Dá para confundir um pouco a A, né? Campo magnético gerado pela oscilação das É, nanopartículas é absorvido pelo tumor. Então, dá para a gente é, dar uma errada nessa. pronto, aí vai lá. Mas na verdade é a letra B. Agora vamos explicar por que cada questão não é e por que a B é, né? Então, a letra A, de início, já dá para ver por cara, né, que não é absorvida pelo tumor. O tumor não absorve o campo magnético. Isso já não tem sentido. Aí a letra B é porque, como eu já falei. Aí vocês até poderiam achar, mas não, mas fala girar em oscilação. Mas para que vocês sabem, oscilação é tipo, vocês já estudaram, é tipo uma volta completa, estudo relacionado ao estudo de rotação. Não sei se vocês já viram. Então, às vezes a gente pode ficar um pouco aí confuso com isso. Aí, quando é transferido calor, através do atrito, porque as nanopartículas, elas vão com aquele movimento lá do ímã, elas vão ficar agitadas. E com certeza, com essa agitação, com esse movimento lá dentro, elas vão estar passando perto uma da outra e causando um atrito. Então, vai transferir calor através desse atrito. A letra C já Essa, essa C, essa C dá para dar uma errada grande, não dá? Que é parecida também. também. Aí vamos ver aí por que não seria essa C, né? É, uma coisa aí que diz assim, ó, só pela essa palavra aí, ó. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, mas as nanopartículas não interagem com a célula, elas interagem entre si e causam aquecimento na célula. Elas não, tipo, vai interagir com as células. Aí a gente confunde porque é o quê? Porque sabe que vai passar um calor ali para a célula. Aí uma simples palavra muda tudo, né? Por exemplo, essa palavra interage. Ela não vai interagir, transferir calor com essa interação com as células. Ela jamais vai interagir com as células. Ela apenas vai o quê? Fazer um calor com a interação entre essas nanopartículas e criar uma alta temperatura no local do tumor e fazer com que essas células cancerígenas, que é um conjunto lá, não se espalhe para o corpo. Então, é como se dissesse o quê? Que ela vai ficar parada, então não vai ter interação nenhuma. Agora, a letra D, por que não seria? A letra B é porque o calor do campo magnético não é transferido para a célula. Ele não é transferido. É através do atrito, né? Então tem que saber, ele não é transferido de uma forma direta, né? E por isso que. E outra coisa, não é para as células do corpo quando o atrito é transferido, é apenas para aquela célula que está naquele local, porque as nanopartículas foram aplicadas em determinada região. E as células do corpo é muito. Tipo, teria que ser, por exemplo, ter aplicado essas nanopartículas no corpo inteiro. Então não tem nada a ver, né? Até porque, como eu já falei, tipo, as células elas vão ficar paradas lá. Então, não tem como ser essa D. E essa B é, fora do caminho.
É, e a E está totalmente errada. Ó, as nanopartículas são aceleradas em um único sentido. Primeiro que como você vai estar fazendo lá, causando uma oscilação com o ímã, não vai ser um único sentido, não. Vai estar um movimentando lá, um com o outro, assim, causando atrito. Não é só um sentido. Então já dá para eliminar por causa disso. E outras já fazendo colidir com as células e transferir calor. Como eu já disse, elas não interagem com as células. Como é que ela vai colidir? Ainda mais colidir com as células. Aí já também não é. Essa D é absurdamente errada. Então, é totalmente errada. Mas eu realmente, quando a gente não prestar atenção, tipo, não ler com calma, né? O nervosismo também lá no dia, diversas consequências, né? É, é, a gente fica um pouco nervosa e termina errando, né? Mas se a gente tipo, for calmo, é É impossível. natural, é natural. Que às vezes a gente não lembra bem, mas é como a gente diz. Se analisar bem, se ver as questões relacionando tudo ao dia a dia, o assunto ao dia a dia, a gente vai conseguir sim resolver de uma forma extremamente simples que acaba nem confundindo tanto a gente. E outra coisa como a Aline já falou, e eu falei que tipo, você pode ver algumas diquinhas na questão, nessa também tem uma dicasinha bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou apontar com leite dessa vez, para não riscar. Promover a agitação da nanopartículas e, consequentemente, aquecimento das células. Então, se qualquer coisa que envolvesse que não tivesse agitação da nanopartículas, então já era errado. Pois é, viu? Então, é já basicamente isso. Agora vamos lá para a próxima pergunta, que a Aline vai falar. Vou deixar até o laser aqui, caso você queira apontar para algum lugar ali, né? Essa daqui não é muito contextualizada, porque não é do Enem, mas é Ela não, parecida, ela né? não é do Enem. Assim, é uma questão que ela não é do Enem, mas que ela faz a gente pensar. E fazendo a gente pensar, a gente pode ter uma grande probabilidade de cair no Enem. Então, não que isso vá ser uma questão do Enem, vai cair sobre esse assunto. É Então, parecida. Não, parecido, com o mesmo contexto, né, Clarice? não interpreta errado que vai cair dentro, que é o que a gente vê no, viu? Que nunca vai acontecer Exatamente. isso, não, pelo amor de Deus. E em nenhuma ocasião isso vai acontecer, de você ver as questões iguais. Só que, assim, estudando elas, a gente consegue voltar para o nosso assunto. E entendendo o nosso assunto, qualquer questão que apareça, você consegue sim resolver. Então, vamos lá. Sobre as linhas de indução magnética de um ímã. Assinale a alternativa correta. As linhas de indução magnética são abertas no norte magnético e fechadas no sul magnético dos ímãs. Coloca aí, vai, Clarice, para a gente ver. São abertas no norte magnético e fechadas no sul. Volta lá, coloca lá na apresentação. Sim, no É, slide, né? Para dar no explicar. slide foi isso. Então, peraí, só um instante. Voltando aí ao nosso slide, a gente falou sobre isso também. As linhas de indução do campo magnético nascem no norte e morrem no sul. Então, assim, vocês nessa imagem aí que está mais branca, vocês conseguem ver no norte essas linhas de campo abertas? Até porque eu não sei se foi eu ou foi Clarice que falou nessa apresentação, que essas linhas, elas sempre vão ser fechadas, formando um círculo. Então, você nunca vai ver a linha de campo aberta. Ela sempre vai de um lado a outro, do norte ao sul, como está indicado na setinha aí. É, Então, a alternativa já é o quê? só acrescentando, gente, que para só um exemplo, porque essa questão foi o que eu expliquei. Só para vocês saberem, se fosse uma linha de campo aberto, teria que ser, por exemplo, aquelas cargas que a gente estuda, campo elétrico, né? Campo Então, ele é o elétrico. oposto. O campo elétrico, que as linhas estão apontando para qualquer lugar no espaço. Então, por causa do ímã, elas sempre são fechadas. Vocês podem perceber, assim, é uma coisa que a gente sabe que sai no norte, nasce no norte e entra no sul, mas não é uma coisa visível. A gente apenas sabe porque teve uns estudos sobre isso, mas não é visível a olho nu, como podemos dizer. Só dá para ver através de experimento, né, Aline? Vocês até fizeram É. na UEPB. É parecido até o experimento que a gente mostrou, parecido com esse cinza, grafite, que está aí do lado do planeta.
Então, nesse próprio da Terra, a gente já percebe também essas linhas fechadas. No próprio experimento, a gente percebe linhas fechadas, ainda que a foto não pegue, essas linhas são fechadas sim. Nessa outra parte, a gente consegue ver até mesmo a direção que essas linhas estão indo, emergindo do norte ao sul, consegue ver o círculozinho. Então, assim, a questão, pode voltar, Clarice, lá. A questão é que não é, né, gente? Fica meio óbvio quando a gente coloca. Então, as linhas de indução magnética são abertas no norte magnético. A partir daí você já mata. Não é. Essas linhas abertas não tem. Fechadas no sul magnético dos ímãs. Nessa parte do sul, fechadas até aqui, mas como está dizendo abertas, já não é mais, né? A gente tem aí a alternativa B. As linhas de indução magnética são sempre abertas. Já aprendemos, já estamos azedos de saber, né, Clarice, que não é aberta, sempre é fechada. Olha, gente, pelo amor de Deus, lembre disso, as linhas são fechadas, não abertas, pelo amor de Deus. Daí a gente tem a C. As linhas de indução magnética são fechadas, emergindo do norte magnético e adentrando no sul magnético do ímã. Isso é uma verdade, Clarice? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá, vamos fazer aquele lá, como é? Tananana. Responde para mim, Clarice, se isso é uma verdade ou Tá não. exatamente correta, ó, verdinha. Exatamente correta. Clarice sabe disso porque ela explicou o slide, né? Sai do norte, chega no sul, todas fechadinhas, bonitinhas, como indica a setinha lá que eu mostrei para vocês. Então tá totalmente correta. Essa é a questão correta? É. Mas é importante a gente perceber também porque a D e a E não está correta. Lendo a D, ó, um ímã pode apresentar apenas sul ou apenas norte magnético. Totalmente errado também. Clarice explicou bem para vocês a questão do monopólio magnético. Então, existe a possibilidade de eu ter um ímã, partir ele em dois e ficar com uma parte norte e a outra parte sul? Não tem como. Não, a não existência de um monopólio magnético faz com que a gente entenda que não existe isso aqui da gente pegar uma parte sul do ímã e uma parte norte. Então, essa aqui vai mais para aquela questão do monopólio. Frisando bem essa parte, já matou também a D, tá errada. A parte é, ao quebrarmos o ímã ao meio, acabei de falar, quebramos o ímã ao meio, uma de suas metades será da polaridade sul e a outra será de polaridade norte. Tá certo, Clarice? Isso aí me diga. Totalmente errado. Totalmente errado, tá muito errado, tá horrível. É feio de se dizer, gente, pelo amor de Deus, se estudar isso, se estudou o assunto da gente, nunca marque isso, que eu vou ficar muito decepcionada. E Clarice mais ainda, porque foi ela quem falou, viu? E outra, só para matar a questão, até na própria pergunta já dava para dizer que essa é errada, porque está falando as linhas de indução magnética de um ímã. Aqui está falando da polaridade dos É polos. verdade, dos polos. E a gente frisa sempre isso, né? Não existe monopólio magnético. Então você nunca, aquela partezinha que a gente tenta aproximar do ímã que não vai, essa é a parte que está norte e norte ou sul e sul. Então é isso aí, pessoal. Se você quebrar um ímã, tentar fazer, não vai adiantar. Você sempre vai ter a criação de um novo polo norte e sul. Então você vai ter dois pedaços, ambos com norte e sul. Não existe essa história de cada um com seu polo, não, né? Não, Clarice? É verdade. Aí você me pergunta, mas se eu quebrar em infinitos pedaços até quase não ver os pedaços, vai continuar a mesma coisa, um A norte e mesma sul. coisa. Exatamente. Não adianta. Perca de tempo para fazer outra coisa com o seu tempo, em vez de estar quebrando o ímã. Pode ir para a sua parte agora, Clarice. Pronto. Agora, mais outra questão do Enem. A gente assim trouxe alternados, uma eu e outra Aline, para ficar mais dinâmico, né? Para a gente interagir, porque a gente complementa Exato. uma a outra e para a gente não ficar, como as aulas são online, né, pessoal? É muito chato e ruim a gente estar sozinho falando sem ter interação de ninguém, né? Então, a gente fica parecendo pessoas anormais falando numa tela do computador, achando que tá falando com vocês. É complicado? Mas É, é mas a normal, gente faz. normal. Querem ser igual a gente, vão fazer física. Fica assim, do mesmo jeito é o pior. Verdade. Então, essa é outra questão, é recente, essa é do Enem 2019, já faz 2 anos, né, que passou. Então, essa aqui, ela é um pouquinho grande e ela é um pouquinho, às vezes, um pouquinho complicada de entender e tal, mas vamos desvendar para vocês. Vamos lá. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica
geram um campo magnético variável e é suficiente para induzir uma corrente elétrica. Como vocês sabem, que a gente falou na aula anterior, né? Eu também vou mostrar para vocês, que essa variar campo magnético, se está uma variação do fluxo magnético, que é a quantidade de fluxo magnético, vai criar uma corrente induzida, que a gente chama de corrente induzida porque não há contato, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa e não toca em algo e acontece. Então, isso é induzido porque não teve contato. Por exemplo, eu induzo a Aline, fico falando sem nem tocar nela, sem pôr para ela fazer algo e ela faz. Então, eu induzi ela a fazer algo. Então, vamos lá. Continuando. Induzir uma corrente elétrica no arame das cercas. Vocês sabem que, eu não sei se vocês sabem, aquelas cercas, tem cerca elétrica também, né? Mas geralmente tem mais em zona rural, que aquelas cercas que tem uns espetinhos que furam. Acho que vocês já devem ver. Os Então, arame, o famoso arame, né? que ela tem uns pontinhos que fura, enroladinho, umas molinhas enroladinhas, fica com uns pontinhos que se a gente segurar ali, machuca. Então, tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando está próximo a uma rede de alta tensão. Porque às vezes pode cair o fio em cima da cerca e passar aquele contato, né? Aquela energia. E depois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? Primeiro, eu vou mostrar para ficar mais claro para vocês, o que é uma corrente induzida, para a gente ter noção do que é uma corrente induzida, né? Porque só falando, a gente às vezes fica sem entender um pouco, tem que ver, né? Olha, eu falei aqui na aula anterior, foi até esse slide aqui, que aqui tem um ímã e aqui tem uma espira. Como eu falei, as linhas de campo magnético que a gente já mostrou na aula, no slide anterior, e também a gente mostrou na aula anterior, que os ímãs existiam aquelas linhas de campo magnético. Mas ali é só um exemplo. Lógico que a gente não vai ver, né? Essas linhas de campo. Então, nesse imã aqui tem várias linhas infinitas, saindo do norte e fechando no sul. Mas, como vocês veem, tem apenas algumas entrando na espira. O que vai acontecer? À medida que eu aproximo, né, esse ímã dentro da espira, a gente é notável que vai... Deixa eu até pegar uma caneta e riscar aqui para vocês ficar mais interessante. Ó, à medida que eu vou aproximando, né, tem várias linhas, assim, ó, entrando no... Tá um pouco torto, mas a imagem que esteja bem reto, viu? Porque eu sou ruim. Tá horrível. Imagem que tem essas linhas. Por exemplo, aí vocês o que vão perceber, se vocês estão vendo essas linhas aqui, ó, que eu acrescentei, que se eu for aproximando, elas não estão passando aqui dentro da espira. Mas se eu for passar aqui, aproximando o ímã, elas vão começar a passar. Então, se eu ficar movimentando o ímã, colocando dentro e tirando, esse movimento de vai e vem, vai ficar assim. O que vai acontecer? Vai acontecer uma variação no fluxo magnético, que nada mais essa variação no fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo magnético que fica entrando e saindo aí dentro. Aí vai causar uma variação. Aí o que vai acontecer? Essa variação de linhas de campo magnético dentro dessa espira, vai causar o quê? Vai criar uma corrente induzida pela simples passagem do ímã aí. Que essa corrente é para o quê? Para tentar diminuir essa variação do campo magnético. É basicamente isso. Agora vamos voltar para a questão. Aí, para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? Fazer um aterramento dos arames na cerca. Letra A, né? A letra B, acrescentar um fuzil de segurança na cerca. Primeiramente, como é que necessidade tem de acrescentar um fuzil numa cerca elétrica? Numa cerca. Gastar mais, né? Tá numa empresa, vocês que querem economizar aí nos seus trabalhos ou os que querem fazer engenharia, será que é viável para mim acrescentar aí Numa um cerca? fusível na cerca, né? É, verdade. Aí você vai acrescentar um fusível numa segurança de cerca? Lógico que não, né? Aí você vai realizar ai, calma aí, gente, que eu tô quase não enxerguei agora. Um aterramento na rede de alta tensão? Lógico que não, né? Que eu nunca vi a gente pegando alguma energia. Isso já dá pra gente ver no dia a dia, como você vê que essas questões são voltadas no dia a dia. Se você for ver na sua rua, em todo local, você já viu um fio de alta tensão enfiado no chão? Ninguém nunca viu. Ai,
Isso que eu São acho. são questões para confundir, mas que dá um bug assim, né, na cabeça da gente. Aí, instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão, será que é? Não, Não, gente, não é. com certeza não. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Primeiramente, essa já está óbvio. Ninguém numa rede de alta tensão tem um fio desencapado, né? Tem que ser encapado para a segurança de todo mundo. Então, isso já é obrigação de ter nos fios de alta tensão. Para vocês não sabem, né, encapado é aquela partezinha preta ou colorida dos fios. Geralmente os fios de alta tensão são grossos e eles são pretos. Então é aquela películazinha de plástico para não dar contato, para a gente tocar ela, principalmente os eletricistas, quando vão ajeitar, não tomar um choque, né? Pois é, Então, então, caso não seja, né, gasta dinheiro, compra um rebanho de caixa de fita isolante e começa a isolar tudo aí que você encontrar pelo caminho. Mas a solução ainda não é essa, né? vamos ver então o que é. A letra A, gente, fazer o aterramento de arames na cerca. Aí você me pergunta, mas Clarice, o que do nada vai fazer aterrando uma cerca de arame? Mas pra gente que não sabe, a gente acha inútil isso, mas sabe o que acontece quando você coloca essa cerca, os fios, né, da cerca, os arames no chão? Ela faz o quê? A terra, ela faz com que diminua a corrente. Como se a energia, tipo, a fio de atenção caiu, então vai diminuir um pouco da corrente. É tanto que ele diz de minimizar esse problema. Não é questão que dizer assim que não vai, a pessoa não vai levar um choque, lógico que vai, né? Mas pelo menos a carga vai diminuir um pouco, porque a terra também vai estar puxando. É, vai evitar que você fique estirado lá em cima da cerca, todo queimado. É, é tanto que a questão está dizendo para minimizar. Isso não quer dizer que você não possa levar um choque, né? É, choque seguro. Sim, imagine um fio de alta tensão, o tanto de voltagem que é, né? Então, gente, não, pelo amor de Deus, não é nem, se quer uma questão parecida, lembra que fios encapados tem que ser obrigatório. Ninguém nunca viu nenhum fio desencapado. E vocês sabem que tem que ser obrigatoriamente capado. E ainda mais com um isolante. Pelo amor de Deus, gente. Não mata a menina de desgosto, não. É verdade. Agora vamos lá. A Aline vai falar sobre as bússolas agora. Vamos lá, nossas tão sonhadas e amadas bússolas. Expliquei para vocês também, de profunda importância. Vamos lá. As bússolas são dispositivos usados ao longo do século para facilitar a navegação. Assinale não só a navegação, como muitas outras coisas, né? Assinale a alternativa correta em relação às bússolas. Posso As passar bússolas agora? não precisa, acho que não. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. O que é que você acha sobre isso, Larissa? Essa parte elétrica tem a ver? Sim, aí vocês me digam se votou amor de Deus, no cause uma depressão profunda na gente, não. Porque elétrico, vocês ouviram a aula todinha que a gente falou aqui de campo elétrico? A gente falou não. A Com explicação certeza todinha vai não. ser o campo magnético. Então, só, obviamente, você já. A nem Já mata, né? ativa. E também, outra parte interessante, bússola com parte elétrica. Tem a ver? Tem. Esse funcionamento da bússola com a parte elétrica tem a ver? Não. Ai, gente, pelo amor de Deus. A não ser que a gente fale daquele experimento que a gente tenha, né? Mas não é o assunto. Está falando aqui do uso da nossa bússola. Então, a questão A é que não é. A questão B agora. As bússolas são capazes de apontar na direção exata do norte geográfico. Essa Ela é é um capaz de pouco apontar lá. confuso. Como é? Essa é um pouco confuso, né? Essa é confusa sim, porque é uma informação à parte que às vezes a gente não vê muito quando vai estudar, né? É, Mesmo assim, pessoal, ela é errada, porque a bússola ela não aponta exatamente para o norte, né? A gente não vai ter essa exatidão toda também, não. E e depende lembrar muito da. outra coisa, que na Hum. física, na área da ciência, nada é totalmente exato. A gente tem as nossas aproximações. Não é exatamente, ele apontou para ali, exatamente ele não. Apontou para lá, mais ou menos lá a gente consegue se localizar dessa forma. Mas exatamente é uma palavra muito forte para ser colocada aqui. Depois a gente tem a C. As bússolas são úteis em qualquer região do planeta Terra? É, Clarice?
Ah, essa daí é não, essa daí é não. Aí, Com mas a gente certeza se confunde, viu, nessa daí se também. confunde, se confunde sim, porque falou em bússola, todo mundo se localiza, sabe onde é o norte e tudo, mas não é bem assim, pessoal. É importante a gente ressaltar o quê? Que quando a gente está em um dos polos, né? Por exemplo, a gente está no Polo Norte. Polo Norte ou Polo Sul. Aqui do meu exemplo, Polo Norte. A gente vai ficar em cima de um dos polos, né? Então, a minha bússola ela vai estar perpendicular ao meu chão, que seria um dos polos onde eu estou. Então, essa bússola ela vai ficar desorientada, porque ela não vai saber exatamente onde ela está, já que eu estou em um dos polos. Então, é interessante que a bússola ela seja utilizada mais na região do equador do planeta, para cima, né? Quanto mais próximo, mais eu vou tendo, sim, a minha distorção da bússola. A bússola vai começar a ficar daquela forma do experimento que a gente mostrou para vocês, do experimento do Christian, né, Clarice? Verdade, vocês podem dar uma olhadinha. Só voltar lá, dar uma olhadinha e pronto. Questão confusa, mas faz com que a gente pense e procure mais informações durante isso daí. Então, a C também não é. E tem a D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Será, gente? Será que, que a agulha é magnetizada? Vamos, E vamos dar um spoiler e a Aline vai dar uma explicadinha e a gente volta novamente. vai, bota lá. Se bem que só tem a imagem da bússola, né, que a gente explicou, mas eu dou uma breve explicadinha para vocês. Não, Ó, mas tem como a Fê mostrar as agulhinhas. Para quem é, esqueceu já a imagem da bússola, né? Que ó, tem aí a bússola, essa partezinha verde é para indicar o norte, ó, que ela sempre aponta para o norte. É importante, só lembrando para vocês, que como é uma agulha magnetizada, então o que é essa agulha? Essa agulha, ela funciona nada mais, nada menos do que um ímã. Então, o que é que vai acontecer? Se a minha agulha é um ímã, minha parte norte vai apontar para o sul, né? E minha parte geográfica, sul no caso, vai né? apontar para o geográfico. Norte aponta para o sul, sul aponta para o norte. Então, é esse jogo de trocas que eu tenho aí. Um apontando para o lado, um apontando para o outro, e assim eu consigo me localizar no planeta. Então, é a questão de as bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. É, né? Porque aí eu uso a minha agulha, que funciona como um ímã, e ela acaba se alinhando ao que acontece dentro da Terra, né? O campo magnético que tem dentro da Terra. Então, por ela ser um ímãzinho, pode apontar, Clarice, para eles verem essa partezinha da agulha. Por ele ser um ímã e a gente está dentro da Terra, esse ímã acaba sofrendo o efeito que o campo magnético da Terra tem sobre ele. Tem vários experimentos até para a gente ver com agulha dentro d'água, que dá assim, que fica sem atrito, que eles apontam se você conseguir magnetizar. Tem vários experimentos para a gente fazer sobre isso daí. Quem tiver interesse, procura na internet que vai conseguir fazer um experimento legal sobre isso. Então Ei, era isso, pessoal. deixa eu só acrescentar aqui, sabe? Porque às vezes isso se torna confuso, né, para os alunos. Que até para mim, eu juro que no início eu ficava um pouco confusa, né, na minha época do ensino médio. A gente fica na dúvida, né, que quando é aqui a bússola aponta, norte geográfico que a Aline falou, que aqui é o norte geográfico. Aí vai apontar para o norte geográfico, mas vai ser exatamente o sul magnético. Aí por isso que a gente fica na dúvida. Nossa, mas como é que vai apontar para o norte e se é o sul? Aí tem essa parte que a Aline falou, né? Do campo magnético, da atração dos polos. Então, vocês lembrem, onde for o norte geográfico é sul magnético, onde for o sul geográfico é sul magnético. Só para vocês não esquecerem. Da agulha, viu, gente? Pelo amor de Deus. É, Bem importante isso. Então, a gente já aprendeu a se localizar, aprendeu várias coisas. A gente dá por fim aqui com poucas questões, né? A gente vai fazer ainda algumas questões para vocês. Espero que se deem muito bem, que prestem atenção no nosso conteúdo, porque vai ter muita coisa a ver. Clarice já frisou aí essa pequena parte. aí, E pessoal, a vamos agora resposta. para a última. A resposta é D. Vamos agora para a nossa última questão, né, Clarice? Última, gente. Eu sei que vocês vão estar querendo mais, mas o tempo é pouco. Agora É, vamos. minha esperança é que estejam querendo mais. Eu acho que não estão, não, mas Não me que quem, desanime. a gente para fazer Enem, a gente faz porque
quer fazer alguma coisa, né? Mas gostar mesmo é outra coisa. É porque também o Enem são várias disciplinas, então a gente não gosta de todas as disciplinas. Eu digo isso, E cansa exemplo bastante. eu, né? Porque eu não vou sou boa em outras áreas, né? Então, a última questão para finalizar, isso é muito fácil, mas é tipo uma pegadinha. Como a gente falou, né, essas questões são bem voltadas a estilo Enem e tipo, são bem parecidas. Essa daqui não é no Enem, vocês já estão vendo, que é da FUVEST. Então, vamos lá ler a questão. Questão Considere. de tempo. Vamos lá para essa questão. Essa aqui esse daqui, por obrigação, vocês têm que acertar, pessoal. Vocês pausem aí e dizem, essa eu sei, e respondem. Vamos lá. Considere um imã em forma de barra apoiando sobre uma mesa. Apoiado no caso. Você segura entre os dedos outra imã em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre ela. Nas proximidades do imã, apoiando sobre a mesa, você conclui que o imã entre seus dedos. Aí tem a opção A, B, C e D, né? Eu não vou ler, não. Vou para passar o próximo slide. Sim, pessoal. Aí aqui vocês estão vendo, né, que aqui é o imã que ele falou, que está fixo, e esse é o daqui na mão. Vocês vão perceber que eu vou dizer depois que eu voltar o que é, né? Se vocês não estão lembrados do slide que eu falei. E vou dizer uma coisa que vocês vão. Vai mudar a resposta de vocês, né? Caso vocês já saibam, já tenham visto essa questão também em algum lugar, né? Porque ela é bastante comum. Sempre essas questões que já passaram no Enem, que são questões de vestibulares, com certeza tem no Google, gente. Vocês que podem pesquisar várias questões desse estilo, né? Eu não garanto que todas tenham, assim, explicando o motivo, né? O porquê de cada coisa detalhada, mas tem questões. Então, você começa a estudar e começa a associar porquê e porquê não é. Então, vamos lá. Lá na primeira aula, né, quando a gente iniciou, a gente falou sobre o início do ímãs, que a gente falou o que são ímãs, que a gente sabe que tem um ímã natural, tem um ímã artificial, que eu tenho a DD ênfase novamente nessa última aula que a gente teve, e tudo mais. E os polos, a gente já falou, eu falei, a Aline falou novamente, isso já foi muito repetido nas aulas dos polos magnéticos, que são dois, né? Que é o norte e o sul, e nunca vai existir um monopólio magnético. E a gente sabe as propriedades da atração e da repulsão, né? Que norte e norte, por exemplo, vão se repelir porque têm as mesmas polaridades. E sul com sul também. Então, norte e sul se atraem, ou sul e norte, tanto faz, né? Tem polaridades diferentes, vão se atrair. Isso foi dito lá por Charles Colby em 1783 depois de Cristo. Sabendo disso, a gente volta para a nossa querida questão. Aí vamos lá. Letra A, sempre será atraído pelo ímã fixo. Letra B, sempre será repelido pelo ímã fixo. Letra C, tende sempre a girar. Letra D, não será atraído nem repelido. Poderá ser atraído ou repelido. Olha, de início, aqui a gente já cancela, diz assim, não é de jeito nenhum, é a letra D e a C. São bem óbvias, né? Porque assim, não será atraído nem repelido. Poxa, mas não é um ímã? Tem que haver um dos dois, né? Com certeza. Aí é dessa parte, tende sempre a girar. Aí, não, nessa de hipótese alguma. Só porque, Girar por quê, né? primeiramente, para um ímã girar, ficar sempre girar, teria que ser um ímã, não tiver um ferro, um eixo, no caso, e esse ímã ser posicionado nesse eixo, bem no centro, no meio, e a pegar, por exemplo, polaridades opostas, de mesma polaridade no caso, e ficar aproximando o ímã. Aí, como um ímã estava preso no eixo e estava polo com polo igual, iria ficar girando, né? Porque os polos seriam iguais. Então, ia ficar girando, 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 girando. Mas, como isso não é, então, de jeito nenhum vai acontecer isso. Aí, outra coisa que também tem na questão que vocês prestem atenção, que isso é uma coisa que a gente fica confuso. Ele não fala lá, mas a gente tem que associar isso, que é tipo uma pegadinha. Por exemplo, ele fala claramente que o primeiro ímã está fixo na mesa e o segundo está segurado entre os dedos. Mas ele não fala em nenhum momento que esse ímã vai ficar dessa posição aí fixa, não. Aí o que muda tudo.
Porque, por exemplo, se fosse fixo, se a gente permanecesse, se ele falasse que o da mão seria fixo, seria certo adiar, porque as polaridades, como vocês estão vendo na imagem, são diferentes. Então, seria de atração de primeiro, né? Então, mas como é, e a pegadinha? O dedo o ímã que está entre os dedos da mão da pessoa, ele não vai estar fixo. Então, ele não me garante que vai estar sempre essa posição. E se ele mudar a posição, o que iria acontecer? Então, né, pessoal? E essa B já não seria também, se permanece fixo, né? Se fosse utilizado, se fosse fixo, porque ia ser sul e norte, então não seria atração, ia se repelir. Ou, eu falei ao contrário, não seria não iria se repelir, iria se atrair, pessoal. Norte e sul se atraem, são polaridades opostas. Então, restou a nossa última letra, que é a D. Para vocês verem que é simplesmente uma pegadinha, para vocês prestarem atenção, porque em momento algum na questão falou que a mão, o ímã entre os dedos ia ficar naquela posição. Apenas é uma imagem mostrando que está uma pessoa ali segurando aquele ímã, mas não quer dizer que ele vai ficar naquela posição toda hora, todo momento. Então, poderia girar, tipo, colocar norte e norte ali e iria se repelir, né? Exato. Para vocês verem que até a gente, em um determinado momento, a gente se engana, né? Se confunde, se engana. Por isso que tem que estar calmo, paciência. Isso é normal, pessoal, a gente ficar nervoso. Não Super acho que normal. vocês não, que a gente também senta essa mesma coisa. É todo mundo humano, não tem ninguém robótico aqui. Isso. Agora, a gente vai para o momento esperado por todos, né? Eu espero que vocês estejam bem ansiosos, porque a gente vai dar um spoiler muito legal sobre astronomia. Primeiro, acho que vocês lembram da aula passada, que a gente falou que ia trazer um poema de Augusto Zeno relacionado à astronomia, né? Porque até agora a gente já tinha, espero que vocês tenham lido, viu, pessoal? Que a gente toda aula cobra. Toda aula eu não vou deixar de cobrar, vou cobrar para sempre. Isso. Vocês estiver lá, a gente mandando mensagem no grupo. Pessoal, já leram? A gente já estava lá tratando de um poema de Augusto dos Anjos que a gente escolheu que falava de polo a polo. Vocês lembram, né? Eu não vou voltar aqui o poema, não, porque vai ficar a aula muito enorme e vai ser até cansativo vocês assistirem. Né? Então, a gente agora trouxe um poema de Augusto dos Anjos. De Augusto dos Anjos. Perdão, esqueci até de colocar o nome do poema, mas se eu não me engano é o Luar. Tá aí. E eu pensava que era parte do poema. Foi erro de formatação. Perdoem, quando a gente for enviar o slide, a gente coloca de forma correta. Deixa eu ler só a primeira parte, Clarice lê a outra, e aí a gente fala um pouquinho. Ó, ao luar. Quando à noite o infinito se levanta, a luz do luar pelos caminhos quedos, minha tóxica intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Lê, Clarice. Quebra a custódia dos sentidos tredos. E a minha mão, dona, por fim, de quanta grandeza e orbe, estrangula em seus segredos todas as coisas íntimas suplanta. Suplanta, pode passar. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado. Nos próximos da hiper o quê? Hiperestesia. É porque O a gente passa infinito, muito tempo olhando para o slide e começa a dar claridade no olho. começa a dar uma loucura nos olhos. O infinitíssimo e o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e, transmutado em rutilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. Olha, pessoal, antes de falar, né, que vocês já viram que esse poema se trata sobre astronomia, os poemas de Augusto dos Anjos, né, por ser uns poemas que faz tempo que a existência, faz tempo que foi escrito, existem algumas palavras complicadas, assim, a gente não sabe muito o significado. Então, isso é uma atividade para vocês
As palavras que vocês não entenderem, que vocês tiverem curiosidade, vocês busquem no Google ou procurem no dicionário para ter mais uma compreensão e ter aquele entender, né? No caso, o poema completo e ver que tem relação com os conteúdos que a gente está abordando. Por exemplo, esse é de astronomia. Outra coisa, tenta entender o poema. A gente vem citando apenas trechos dos poemas que têm a ver com a física, mas a gente vai fazer agora de uma forma diferente. Na próxima aula, eu e Clarice, a gente vai tratar as palavras que existem no poema, que é sobre astronomia, claro, só que a gente vai entender o que ele quer dizer também nesse poema. Porque assim, pessoal, como Clarice disse, são palavras de muitos anos atrás, o autor também o poeta, ele se referia sempre de uma forma muito elegante de se falar, fala palavras complicadas sim, só que essas palavras, toda essa junção tem um significado muito enorme, então é uma coisa muito esplêndida da gente aprender em cima disso daí. Então a gente vai falar o que é que o Augusto estava tentando se referir dizendo isso daí. De uma palavra tão bonita, de palavras tão bonitas, de uma expressão tão genial dessa. Pronto, pessoal. A aula da gente está acabando, mas a gente vai mostrar esse vídeo aqui de Olha, spoiler. um Spoiler. breve Espero que spoiler. vocês tenham gostado. A gente fez com todo amor e carinho. Estamos mais ansiosos que vocês para essa aula, porque a gente adora essa área. Essa área da cosmologia, da astrofísica, a gente gosta muito. Olha, pelo amor de Deus, não Assistem. perca. Assista, é uma obrigação. Brincadeira, gente. Mas participem, pelo amor de Deus, vocês são do terceiro ano, isso não impede que vocês vão lá, que participem da aula. Vai ter muita coisa interessante. Vai chegar um ponto que a gente vai abrir aplicativo para vocês, E vai outro. aprender, vai ensinar vocês a aprender a se localizar no céu. Vai ser muito bom, vai ser uma coisa muito legal. E Então, assim, outra. espalhem para os colegas de vocês, não deixem de chamá-los para participar. E outra, para aqueles que dizem assim, não, eu vou estar tendo aula no momento, eu não tenho tempo nesse horário. A aula vai estar gravada, não tem desculpa, vai estar no YouTube. Então Pois não é, tem desculpa. pode ir lá assistir a nossa aula, vai ser bem legal. Todo E mundo tem curiosidade sobre esses pontos da astronomia, né, Clarice? Então, a gente olha para cima, tem vários questionamentos. Como é uma estrela? Qual o tamanho daquela estrela? A Lua, qual o tamanho da Lua em comparação ao Sol? Por que foi possível ir na Lua e por que é impossível ir ao Sol? Por mais que seja uma pergunta besta dessa, será né? que existe vida em outros planetas? Pois é, existe toda uma explicação para isso, sobre a questão dos eclipses, que muitas pessoas não sabem explicar bem para vocês e acaba dando um bug na mente da gente, né? Então participe, vai ser bem legal. A gente vai falar de tudo isso para vocês. Vão ser Aquela 5 aulas. comprovação, né, que às vezes o povo questiona, né? Que, será que a É. Terra é plana ou redonda? Porque tem muita gente que acha que ainda a Terra é plana. Tem toda uma Sim, outra coisa, muito bom, Clarice, citar, se conhecer na turma de vocês, algum terraplanista, eu desafio vocês a trazê-lo, ou se vocês são, né, podem chegar até a nossa aula, e a gente pode ter entre os dois um belo debate sobre por que você acredita que a Terra é plana e usar os seus argumentos que a gente usa os da gente. E aí a gente vê quem ganha, né, nessa questão dos argumentos. Eu tô louca para fazer isso. Pelo amor de Deus, arruma um terraplanista para mim, viu? E tem várias outras. Olha, a parte de astronomia é a parte mais interessante da física, no meu achar. Porque tem várias coisas que a gente leva a nos questionar sobre o universo, sobre a nossa própria Terra, né? Entender a nossa própria Terra, entender tudo. Porque a astronomia a gente vai estudar basicamente o universo, né? Então, a gente está no universo. Então, isso é importante a gente conhecer o nosso universo, o nosso mundo, nosso planeta, o nosso céu. Então, isso é bem interessante porque a gente vive nele. É a ciência mais antiga, é a que fundou todas as outras. Então, assim, entender o universo faz parte de criar nossa própria personalidade. Vocês não entendem agora, mas vocês vão entender bem. A partir do momento que a gente sai desse pequeno mundinho e vai lá para fora,
parece duas coisas totalmente diferentes, né? O que a gente vive aqui e o que a gente se coloca lá fora. Vocês vão perceber que é uma grande significância a existência. Então, vai até mostrar para vocês que certas coisas não valem a pena, sobre guerras, sobre a nossa soberba e tudo mais. A gente vai mostrar tudo para vocês. Então, E assim, gente, aula de astronomia não é só para a gente aprender o que tem lá em cima, das coisas bonitas. É uma questão de personalidade também, da gente se colocar no meio das outras pessoas. A gente vê que, na verdade, a gente não é o centro de tudo, que existe algo muito mais grande do que o que a gente imagina. verdade. E outra coisa, né, para vocês que se identificarem, gostar do conteúdo, né? Tem curso de astronomia, de início, do simples até o mais avançado. No site é Astrofísica para Todos, é da Universidade de Santa Catarina, se eu não me engano. Me corrija se estiver errada, Aline. Não, tá certíssimo. A UFSC, Universidade de Pronto, Santa Catarina. Pronto, pronto. Clarice. Para quem viu esse vídeo que está interessado, eu não vou colocar o link em nenhum canto. Eu vou esperar alguém citar isso daí como prova de quem viu A a aula. nossa aula. Aí quem citar eu coloco lá para quem tiver interesse. Bem bacana. Isso é muito interessante, pessoal, muito mesmo. Todas as nossas bases de conhecimento vêm de lá e de outras fontes, mas principalmente de lá. Principalmente lá, é verdade. Pronto, agora a nossa aula já está ficando um pouco longa, eu vou colocar o vídeo para vocês escutarem. E ver também, né? Lógico. Presta atenção que Clarice disse que deu trabalho de fazer. Deu muito trabalho, gente. Eu quis fazer uma atualidade agora, que eu achei um pouco não, achei bem interessante, né? Que todo mundo faz mas geralmente faz com fotos pessoais e tem bastante no TikTok. No Instagram também tem, né? Todo mundo fazendo com um vídeo com alguma música com várias fotos. Mas no caso, né, como a nossa aula é sobre astronomia, estão relacionada a isso. Então, Vamos lá. olha, espero que vocês tenham grifado a última parte e anotado. Não percam, pessoal. Então é Pelo isso. amor de Deus, olha, qualquer dúvida, você pensa que a estrela cadente é uma estrela de verdade, se você pensa que a Terra é plana, por favor, entre em contato com a gente, a gente pode te ajudar. Por favor, Verdade. participem, chame os colegas de vocês, viu? Vou E outra gostar muito. observação, pessoal, não só de astronomia, de todos os conteúdos que a gente falou até agora. Vocês podem dar sugestões, e a gente está aceitando tudo, viu? Então, estamos adaptáveis a qualquer coisa. Então, espero que vocês gostem da aula. Eu sei que ficou um pouquinho longa dessa vez, mas é porque a gente se empolgou. Então, espero que vocês tenham gostado e até